Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração do nosso material de hoje. E dessa vez nós vamos mergulhar em uma jornada que é profundamente pessoal, uma verdadeira jornada de transformação espiritual. A gente vai conversar sobre a mecânica real por trás de um milagre. Sabe, por muito tempo na minha vida eu acreditei piamente que precisava ser uma pessoa absolutamente impecável, sem defeitos, para conseguir ser útil para o mundo. E nossa, o peso dessa expectativa me deixava completamente paralisado. Mas os textos que a gente vai investigar hoje desconstruíram essa ideia de um jeito incrível e me mostraram uma dinâmica fascinante. Então vamos juntos ver como essa transformação acontece na prática? Bom, vamos direto ao ponto. Como que uma mente que está um verdadeiro caos por dentro pode, um dia, se tornar um instrumento de paz profunda? Essa era a minha grande dúvida e imagino que seja de muita gente também. Eu vivia numa luta constante, sentindo que tinha um bloqueio total em mim. Eu queria muito ser útil, queria ajudar, mas parecia que tinha uma muralha intransponível entre essa vontade e a minha capacidade real de trazer algum alívio para alguém. E é exatamente aí que o nosso material de estudo traz um conceito surpreendente. O milagre aqui não é aquela mágica aleatória de filme, sabe? Ou aquela energia mística meio difusa que a gente joga para o universo torcendo para acertar alguém. Nada disso. Ele é descrito como um raio de luz super preciso, feito de puro amor e conhecimento. E o mais interessante, existe um operador para esse raio. A alegoria nos conta que ele é direcionado por Jesus, que atua basicamente como um atirador de elite definitivo. Ele sabe com precisão absoluta qual mente está precisando de cura e qual é a dose exata para acabar com aquele sofrimento. E isso nos leva à primeira parte dessa dinâmica, a janela fechada, o nosso bloqueio mental. Pensando no meu passado, o meu estado interno era exatamente como uma janela escura, totalmente trancada. Eu era como um vidro opaco que bloqueava completamente o tiro perfeito que esse atirador queria dar em direção ao mundo. E quando a gente olha para essas trancas que fecham a nossa janela, cara, não são grandes vilanias cinematográficas. São coisas super comuns: culpa, medo, aquele julgamento de todo dia e pequenos ressentimentos. O fato é que, enquanto a gente abriga essas emoções, a janela continua opaca. O amor simplesmente não tem como fluir por um canal que está entupido de rancor. Porque, pensa bem, não adianta nada a precisão e a boa vontade do atirador lá fora se o vitro pelo qual a luz deveria passar está bloqueado, né? Mas aí nós entramos na segunda fase, o movimento da disponibilidade, o primeiríssimo passo. A grande virada de chave para mim foi perceber que destravar essa janela não exigia que eu virasse um monge purificado do dia para a noite. O atirador não está esperando que a janela fique magicamente limpa e polida num piscar de olhos. O que ele pede é só um movimento interno super simples, mas que inaugura tudo. É aquela declaração vulnerável e poderosa: eu quero ver de forma diferente. É isso. Falar isso com sinceridade sem cobrar um resultado imediato é o passo decisivo. Você não precisa ter perdoado o mundo inteiro para começar, mas no momento em que surge essa vontade genuína, aquela janela que estava enferrujada começa a vibrar. Ela dá aquele primeiro estalo de que vai se abrir. E assim nós chegamos à terceira etapa dessa jornada, o nosso caminho de purificação. A partir daquele primeiro momento de disponibilidade, o trabalho prático começa. E olha, sendo bem honesto com vocês, é uma experiência bem humana, um pouco bagunçada, desafiadora, mas belíssima. Soltar as mágoas não é um castigo ou uma obrigação pesada. É, na verdade, o processo natural da janela sendo destrancada aos pouquinhos. Cada pequena raivinha que a gente deixa aí é uma trava a menos bloqueando a luz. Então, o processo para se tornar esse canal passa por 3 passos claros. Começa na disponibilidade, aquele desejo sincero de mudar. Avança para a purificação, que é o trabalho do dia a dia de aprofundar o perdão e soltar os julgamentos. E culmina no ponto mais alto, a quietude, que é conseguir dar um pause absoluto na mente. Mas tem um detalhe sobre essa purificação que é fundamental a gente entender. Ela não é um vestibular rigoroso que você precisa passar para finalmente ter a carteirinha de canal de milagres. Muito pelo contrário. É o caminho que a gente percorre enquanto já está agindo no mundo. A nossa mente vai sendo ajustada conforme a gente escolhe olhar para as pessoas ao nosso redor sem colocar nelas todo aquele peso do passado. A gente vai se limpando justamente durante o processo de estender a mão e a compaixão para o outro. O que nos conduz ao quarto ponto, que é o grande clímax interno, um instante de quietude. Gente, não estamos falando de alcançar o nirvana meditando por 10 anos numa caverna isolada. Estamos falando da capacidade de deixar a mente parar um segundo bem no meio do caos de uma terça-feira à tarde. É largar as defesas, parar aquele turbilhão de pensamentos e ficar totalmente quieto por dentro. Como o texto de Um Curso em Milagres ensina lindamente,
O milagre vem quietude à mente que para um instante e fica quieta. Sabe aquele momento em que você abre mão de ter razão na briga e só silencia? É esse o botão exato que faz a janela descer. É nesse segundo, nesse átimo de pura quietude, que o canal se abre e o atirador finalmente tem a visão livre para disparar. E aí, chegamos à quinta parte, o milagre fluindo pela janela aberta. Tenta imaginar a força e a energia absurda desse momento. Aquela luz de amor incondicional atravessa de vez a mente que aceitou ficar quietinha e viaja como um raio até o alvo dela. E o que acontece lá? Bom, um detalhe crucial é que quem serviu de canal não escolhe como o milagre vai se manifestar. O atirador de elite é quem decide a forma. Pode ser algo totalmente invisível, tipo um pensamento de paz que flui de você para outra pessoa sem ninguém nem notar. Ou pode ser algo super visível e físico, aquele abraço que você dá do nada, ou uma palavra amiga que sai da sua boca sem planejamento nenhum, mas na hora mais perfeita possível. E tem mais uma coisa linda nisso tudo. A pessoa que está lá recebendo essa bênção não precisa de nenhuma preparação ou purificação prévia para merecer isso. O atirador cuida de tudo. A força dessa luz é milimetricamente calibrada para o nível de medo que a pessoa está sentindo na hora. Ou seja, ela atua de um jeito super suave que restaura a mente da pessoa sem dar nenhum susto, sem desmoronar as defesas dela abruptamente. É uma operação cirúrgica e de uma paz imensa. Então, a grande moral da história, a lição mais valiosa aqui, é que essa energia nunca é uma via de mão única. Dar é receber. No momento em que você se permite ser essa janela por onde o amor passa, você, como canal, também toma um banho de luz milagrosa. Ninguém, mas ninguém mesmo, fica de mãos vazias nessa dinâmica. Quem abre a janela é curado ali na hora. Aquela convicção interna cresce muito. E sabe qual é o resultado? Na próxima vez, vai ser infinitamente mais fácil abrir essa mesma janela. Para colocar tudo isso em perspectiva e mostrar o tamanho absurdo dessa dinâmica, vamos olhar para a linha do tempo dessa luz. Momento 1. Purifica a mente de quem doa. Momento 2. Leva a cura imediata para quem estava recebendo o raio. Mas é no momento 3 que a verdadeira mágica se expande. Essa luz reverbera, criando ondas que alcançam mentes lá longe, em lugares e situações que o doador nunca nem vai ficar sabendo. Os textos nos garantem com todas as letras, um milagre nunca, em hipótese alguma, se perde por aí. O que nos deixa com uma reflexão incrível e muito pacífica para encerrar o nosso mergulho de hoje. Se você parar para pensar, o que aconteceria com o mundo se, a partir de hoje, mais mentes simplesmente decidissem ser janelas abertas? A gente não precisa atingir a iluminação completa e a perfeição absoluta antes de começar a ser útil. A gente só precisa se dispor a abrir um espacinho por dentro, que a gente possa levar essa ideia adiante e refletir no poder gigantesco de ficar quieto, soltar os velhos ressentimentos e deixar que a luz faça todo o trabalho pesado pela gente. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente e até a próxima.